Estamos de regresso depois das férias com várias sugestões. Desde logo, uma comédia criada por Fábio Porchat, humorista da Porta dos Fundos, que junta 3 atrizes em palco e vai percorrer o país. Um musical dedicado a Santa Teresinha, com a encenação de Matilde Trocado, e uma exposição de Ana Aragão para ver no Museu Soares dos Reis. Mas temos também as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o Jazz em Monserrate e o Festival Boca. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Eu passei o ano novo na Espanha, lá eram 12 uvas, que é uma para cada mês do ano. Só que o lance é o seguinte, você tem que comer as 12 uvas nos últimos 12 segundos do ano. Nossa. É uma uva por segundo. Que isso? Amor, ali pra julho eu já tava engolindo minha uva inteira pra não me dar problema nas férias. Meu Deus do céu! É uma comédia que promete fazer rir e vai percorrer várias salas de espetáculo do país depois de ter esgotado plateias no Brasil. Agora é que são elas, é uma criação do conhecido humorista brasileiro Fábio Porchat, que conta em palco com Júlia Rabelo, Maria Clara Gueiros e Priscila Castelo Branco. Estreia na próxima semana, no dia 18, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Vai depois a Lisboa, à Aula Magna, dias 20 e 21. Chega ao Porto a 23 de setembro, ao Teatro Sá da Bandeira. Mas há mais datas e destinos. Para já, ouça como o Fábio Porchat contou ao Ensaio Geral como surgiu este projeto, contando com a ajuda de Priscila Castelo Branco. Então, eu comecei a investigar uns textos meus antigos. Eu tinha escrito há 20 anos e eu fui dar uma olhada no que eu tinha escrito e não tinha usado ainda. Então, eu fui lá uns 40... A gente veio de um bate-papo, né, também, da gente querer fazer teatro e a gente conversar, poxa, vamos fazer teatro, a gente ama fazer teatro, vamos fazer alguma coisa juntos e tal. E aí o Fábio, revisitando esses sketches que ele achou, né, a Júlia chama da gaveta sem fim, da gaveta infinita do Fábio de textos. Eu tinha uns 40 textos escritos, desses curtos, né, e desses 40, olhando hoje, 20 eu achei que faziam sentido. E desses 20, 10 eu achei muito bons. Aí eu peguei esses 10, falei, vamos ler. E dei para Priscila ler os textos para ver o que você acha. Vê se você acha que tem coisa. A gente leu junto, na verdade. A gente leu junto. Você pegou o computador, me deu e falou, dá uma lida. Lê comigo. Quando a gente leu, eu fiquei maravilhada. Aí tinha umas coisas ali que eu falei, cara, tem uns textos engraçados aqui, será que a gente não monta isso? E o resultado está aí, chegará também aos palcos do Espaço Vita, em Braga, a 24 de setembro, ao Centro Cultural das Caldas da Rainha, a 25, ao Teatro Municipal de Portimão, a 27 e ao Centro de Artes de Águeda, a 28 de setembro. No palco, as 3 atrizes encarnam várias personagens. A partir do Brasil, Fábio, Priscila e Júlia explicam como foi o processo inicial que, só por si, já tem elementos cómicos. Quando descobri, então, que seria a Maria Clara Gueiros, a Júlia Rabelo e a Priscila, as 3 atrizes, comecei a escrever também já pensando nelas, porque é muito bom escrever pensando nas pessoas. Então eu vou fazer esse sketch que é uma mãe e filha, vai ser a Maria Clara e a Priscila. Então eu já escrevi com a embocadura da Maria Clara, sabendo como é que ela fala. E aí ia levando para elas para ver também o que elas acham, porque no fim das contas tudo bem, eu dirijo, eu escrevo, mas quem vai estar lá todo dia fazendo são elas. Então elas precisam gostar daqueles textos. Eu queria que as pessoas entendessem que era uma comédia, é para dar risada. Então a Maria Clara Gueiros é uma pessoa que você olha a cara dela, você já sabe que ela é da comédia, você já ri dela. E aí a Maria Clara entrou no barco, e a gente falou, bom, pelo menos a gente já tem um nome grande, bom, que vai dar credibilidade para nossa peça. Agora precisamos ir atrás de uma outra pessoa que mantenha o humor lá no alto. E aí que a gente falou, puxa, por que a gente não faz 3 mulheres? Ia ser tão bom isso. E aí a gente... Aí veio a Júlia, a primeira na cabeça, de uma pessoa também, mesmo nível de excelência, boa de humor, e que o Fábio já tinha trabalhado, e que eu já conhecia o trabalho, eu já tinha visto a Júlia, como a gente diz, o santo bateu, assim, eu já tinha gostado muito dela. E aí a gente falou, vamos chamar a Júlia. Aí a Júlia não pareceu muito animada na hora. Eu adoro essa parte. Aí eu fui procurar as amigas dela. Eu falei, você que é amiga da Júlia, pergunta pra ela se ela gostou da ligação do Fábio. Antes tem que dizer o seguinte, quando o Fábio me ligou, ele falou assim, tô pensando em fazer uma peça, como é que você tá de teatro? E do outro lado do telefone, o teto da minha casa tinha acabado de cair, porque estourou um cano e eu tava com uns problemas pra resolver. E eu falei, bacana, Fábio, bacana, vamos falando sim. Vamos marcar a leitura.
E aí, olhando pro teto, né? amor, um dia eu tenho que te mostrar as fotos desse teto, pra você entender qual era o cenário. Você é Libra? Não. Escorpião? Não. Câncer? Não. Peixe? Só. Sabia! Pisciana típica. É? Peixes é água. Olha o chakra água aqui, ó. Tem bebido muita água? Faz muito xixi? É normal. Ah, isso aí, ó. De repente é cistite, hein? Ih, cistite é rim é filtro é coar emoções. Você tem brigado muito com sua mãe. Cenário diferente é o que trazem em Portugal. Em palco, um conjunto de sketches que refletem personagem tipo, diz a paulistana Priscila Castelo Branco. Esses sketches são muito sobre identificação de pessoas. Por mais que a gente tenha referências novas, o ser humano, de algum jeito, não muda. Então, por exemplo, a cena que o Fábio tem, que é de 20 anos atrás, é de uma pessoa que, inclusive, a Júlia faz, muito supersticiosa. Daquelas pessoas que tem aquele patuazinho que tem na bolsa. É a mesma coisa até hoje. Aí que, claro, muda. Hoje tem um patuá diferente, tem mais outra referência, tem mais alguma crença. A gente vai expandindo as referências. Mas aquela natureza da pessoa muito supersticiosa, ela se mantém. Tem isso bastante. De uma pessoa que é muito otimista, irritantemente otimista. Por mais que no tempo mude as referências, esse tipo de pessoa segue o mesmo, né? As três comediantes vão alternando entre personagens e Júlia Rabelo, conhecida em Portugal por ter feito parte do coletivo Porta dos Fundos, explica que desafios enfrentaram. O Fábio, ele tem um pensamento muito rápido e o humor é ritmo, é timing, né? Então eu acho que o nosso primeiro desafio é colocar energia, porque o texto dele valoriza muito isso. Hein? E as situações em si, que as pessoas perguntam assim sobre os personagens, vocês fazem tantos personagens, como é que faz para diversificar? E o que a gente diz é que a gente valoriza a situação. A situação em si, ela já é engraçada. Então eu acho que o primeiro desafio nosso é esse. E depois o sabor é encontrando esses personagens, essas brincadeiras. A contracena também é muito importante, porque a gente também tem que estar se divertindo para fazer as pessoas se divertirem. Esta comédia já está há 2 anos em palco no Brasil e irá sofrer algumas adaptações para o público português. A gente sabe que o público português saboreia muito bem o que a gente propõe artisticamente. Agora, tem coisas da peça que são referências que, até trocando de cidade em cidade no Brasil, a gente tem que fazer pequenas adaptações. Mas a gente está agora trabalhando isso, assim, querendo saber quais são os cantinhos que a gente precisa adaptar, uma referência ou outra que funciona aqui, mas que a gente tem que descobrir como é que funciona aí. O elenco e Fábio Porchat estão muito entusiasmados com o facto de atravessarem o Atlântico e trazerem o Agora é que São Elas a Portugal. Sabe quando você chega e apresenta seu filho para a família que mora longe? Chegar, apresentar. Eu tô muito feliz de poder. Minha relação com Portugal, eu só tenho memória muito legal com os portugueses. Me sinto muito bem acolhida, muito bem recebida. A comida é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. Então, eu tô com muita expectativa de poder apresentar essa peça. E eu já falei para o público português dar risada mesmo. O público português, quando gosta do negócio, gosta de verdade. E eu recebo nas redes sociais muita mensagem dos portugueses. Então, estou muito curiosa, porque desde que a peça estreou, eu recebo mensagem falando, traz para Portugal, traz para Portugal. Então, atendendo a pedidos. A gente começa a temporada, aí eu tô insegura. Aí eu rezo pra tudo que é santo. Até santo que não tem nada a ver com teatro. Tipo, São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Rezo. Agora, a temporada vai caminhando, eu vou ficando mais segura, eu vou deixando a reza pelo caminho. No último dia, eu não lembro nem o nome daquele... do chefe, Deus. Olha! Peraí, Júlia, que ainda é estreia, né? Gente, Agora é que São Elas vai estar em cena a partir de 18 de setembro e até dia 28 em vários palcos de norte a sul de Portugal, com a carioca Maria Clara Gueiros, a paulistana Priscila Castelo Branco e Júlia Rabelo, da Porta dos Fundos.
Thérèse Martin é o musical sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus que subiu hoje ao palco do Teatro Camões e que pode ver em Lisboa até domingo e depois segue viagem para o Porto, onde estará no Coliseu do Porto a 30 de setembro. Inspirado na vida de Santa Teresinha, este espetáculo conta com a encenação de Matilde Trocado, que foi procurar o material para escrever ao que, na curta vida de apenas 24 anos, Santa Teresinha deixou. É bastante extraordinário como é que uma pessoa que só viveu 24 anos e que só quis ser pequenina tem um impacto desta dimensão no mundo, eu acho. A quantidade de pessoas que têm uma devoção enorme, acho que é das santas mais amadas. Tem uma obra bastante extensa, tem autobiografia em 3 manuscritos, há várias cartas que ela escreveu, tem peças de teatro que ela escreveu, poesias, orações, ou seja, há mesmo muito material e por isso conseguimos construir um espetáculo a partir dos escritos dela. Aliás, a dificuldade até foi escolher, porque não dá para abarcar tudo, não dá para incluir tudo, e ela tem mesmo uma obra muito extensa, em 24 anos escreveu muito. Em palco vão estar 24 atores, na sua maioria mulheres. São 20 atrizes, um ator e 3 crianças. 3 crianças meninas também. Por isso é um elenco marcadamente feminino. Lá está, Santa Teresinha viveu no Carmelo, logo aí era um contexto muito feminino, mas também elas são 5 irmãs. As irmãs Martin são 5 raparigas e por isso, sim, temos 24 atores, um bocadinho ligado aqui aos 24 anos dela e um elenco muito, muito feminino, que eu gosto muito. Este espetáculo dirigido a todos os públicos conta com música tocada ao vivo por uma orquestra de 13 músicos que foi buscar inspiração a compositores franceses, explica Matilde Trocado. A música é original, é a música do António Andrade Santos e letra minha. Inspirámos também, Santa Teresinha foi contemporânea dos impressionistas, em termos musicais de Ravel, de Debussy, de Satie, e por isso acabámos por nos inspirar também na obra deles. Ela, ainda por cima, é padroeira de França e por isso escolhemos estes impressionistas franceses para nos inspirarmos também na obra deles e por isso construímos um musical também um bocadinho inspirados nestes impressionistas contemporâneos dela. Tendo vivido apenas 24 anos, Santa Teresinha tornou-se uma das santas mais conhecidas do mundo. Amada por crentes e não crentes, foi reconhecida pela Unesco entre as figuras mais significativas para a humanidade contemporânea. Matilde Trocado, que mergulhou nos seus manuscritos para criar este musical, explica ao ensaio geral o que mais a marca em Santa Teresinha. Nesta época em que Santa Teresinha viveu, havia muito esta ideia de que para se chegar ao céu era preciso subir uma escadaria de perfeição, de fazer um caminho de perfeição pessoal, etc. E Santa Teresinha vem reverter essa ideia, vem virar isso do avesso. Ela própria sente-se fraca e não se sente capaz de subir essa escada de perfeição, mas ao mesmo tempo sente-se chamada por Deus e por isso pensa, para se chegar ao céu tem de haver um caminho mais simples. Eu preciso de outro caminho, uma coisa mais fácil. E percebe que sendo pequenina e abandonando-se ao colo de Jesus, chega lá. E eu acho que isto nós, se calhar, hoje em dia isto já nos é mais natural, mas para a época era bastante revolucionário e eu acho isto muito impressionante como é que ela, naquele contexto, naquela época, teve esta intuição e esta clarividência de que não precisamos de fazer coisas extraordinárias, podemos ser pequeninos e fazer as coisas com amor. Eu acho que isto é o que mais me marca. E não se esqueça, o musical não se chama Santa Teresinha, mas sim Thérèse Martin. Tem uma razão de ser que é, para contar a história dela, a família é uma peça absolutamente fundamental. E nós, conhecendo melhor Santa Teresinha, percebemos a importância que têm aquelas irmãs, aqueles pais, aquela família como um todo. E os pais de Santa Teresinha também são santos. E, portanto, há aqui a opção por ter o nome Martin presente. Thérèse Martin, para estar a família ali presente, porque me parece decisivo ali o elemento família. Este musical, Thérèse Martin, sobre a vida da padroeira de França, estreia no ano do centenário da sua canonização. Vai estar até domingo no Teatro Camões em Lisboa e dia 30 de setembro no Coliseu do Porto. Imagina uma barca voadora, desenhada sobre um fundo dourado. Esta obra ilumina uma das salas do Museu Nacional Soares dos Reis do Porto. Da autoria da artista Ana Aragão, é a peça que faz a exposição Alto da Barca do Efêmero, que pode visitar até ao final de novembro. Esta peça tem inspiração nos biombos de arte Nambã, que retratam a chegada dos portugueses ao Japão. A obra foi criada originalmente para uma celebração, explica a artista ao ensaio geral. Ela começou a ser feita para ser exposta no Museu do Oriente, numa exposição que eu tive lá, que se intitulou No Plan for Japan.
Quando eu comecei, percebi que era uma empreitada demasiado exigente e ficou arrumada nas gavetas, apenas esboçada. Depois, mais tarde, quando eu fui convidada pelo embaixador Vítor Sereno para participar e marcar as comemorações da chegada dos portugueses ao Japão há 480 anos, portanto há 2 ou 3 anos, decidi pegar de novo no desenho, que sempre teve como vocação ser um biombo, inspirado precisamente nos biombos Nanban, e ela, no fundo, teve este desfecho. Depois ela foi para Tóquio e foi exposta numa galeria maravilhosa de um prémio Pritzker japonês, que é o Fumihiko Maki, e foi exposta no centro de Tóquio, que foi absolutamente espantoso. Depois esteve na embaixada em Tóquio, depois foi para a Expo Osaka este ano, o pavilhão de Portugal, desenhado pelo Ken Kuma, e agora, finalmente, no fundo, regressou ao porto onde foi feita, onde dialoga aqui no Museu Nacional Soares dos Reis com os biombos Nanban e os biombos japoneses, que fazem parte da coleção permanente do museu. Ana Aragão deita-se sobre o desenho para o criar. Tem detalhes minuciosos que lhe tomaram horas a fazer. Aqui quis espelhar o espanto que sente nos dias de hoje ao visitar o Japão, a que os portugueses chegaram no século XVI. Quando pensei neste biombo, eu chamei-lhe Banan, em vez de ser Nanban. No fundo, a inversão desta ideia de os biombos Nanban foram feitos, motivados pelo espanto sentido pelos japoneses perante o desembarque e o cortejo dos portugueses e os restantes Nanbanjin quando chegaram ao Japão. E, no fundo, aqui ao contrário, é o espanto, o delírio, o impacto, no fundo, todas as sensações que são convocadas ou que foram convocadas em mim, numa portuguesa, perante a urbe e a cultura, e não só japonesa, que eu vou visitando já há alguns anos. Estão aqui muitas horas de trabalho, como sempre nos seus trabalhos. Estão imensas horas de trabalho. Esse trabalho, mais uma vez, foi feito no chão. Quer dizer que se deita sobre o desenho? Exato, deito-me sobre o desenho, que é para conseguir chegar e fazer com muito rigor as partes que são mais inacessíveis e que o meu braço naturalmente não alcança numa mesa. O curioso é que ele realmente tem um detalhe quase milimétrico, até a mim me espanta um bocadinho às vezes quando olho para ele agora feito, mas a peça é relativamente grande. No biombo dourado, a caneta preta fina, Ana Aragão desenhou uma barca onde em cima nascem umas árvores e em baixo surgem os arranha-céus das grandes cidades japonesas. A parte de baixo desta barca, que também pode ser olhada ao contrário, é verdade, tem mais referências ao Japão, e a parte de cima tem mais a ver com uma certa ideia de Portugalidade. Claro que bastante delirante. Temos cravos, temos ali alguns monumentos, temos o Cisa, temos o Souto Moura, temos o Porto, temos os Jerónimos, se não me engano, temos ali muitas referências escondidas de uma maneira muito, a mim faz-me lembrar o Alice no País das Maravilhas, e não só, um bocadinho também Miyazaki, com certeza, portanto assim uma série de referências minhas, nesta que eventualmente não será tanto uma barca, mas como dizia um professor meu que viu o trabalho, uma nave que chega, mas talvez qualquer coisa que vai pelos ares e eventualmente não tanto pelos mares. Ana Aragão está agora com uma exposição em Buenos Aires, na Argentina, uma mostra que virá mais tarde a Portugal e que poderá ver no Mosteiro dos Jerónimos, em Mafra, e no Museu dos Biscainhos, em Braga. Já começou a 5ª edição da Boca, a Bienal de Arte Contemporânea, que decorre até 26 de outubro. A curadoria de John Romão, e tem um cartaz recheado de estreias no nosso país. Desde logo um espetáculo sobre o caso de Gisèle Pelicot, que terá como palco o Panteão Nacional. Mas há outra estreia no grande auditório do Centro Cultural de Belém e que vai depois percorrer o país. É uma ópera criada pelo músico Dino de Santiago e tem como base uma história real. Nesta lógica da Boca convidar a determinados artistas para experimentarem pela primeira vez um outro dispositivo, um outro formato, ou território artístico que não tenham experimentado ainda. Este ano convidámos o Dino de Santiago para criar uma ópera, a partir de um libreto do Rico Talão, que escreveu para este projeto, e com direção musical do Martim Sousa Tavares. Uma ópera que se chama Adilson, que na verdade é o nome do seu primo, parte de uma história real, do seu primo que há mais de 40 anos que vive em Portugal e ainda não tem cidadania reconhecida. Representa esta espera burocrática que muitas pessoas
que migraram para Portugal, que enfrentam essa espera e essa vida quase marginal à espera da sua identidade, da aprovação da sua existência como cidadão residente em Portugal, neste caso. O programador John Romão destaca também criações de Tiago Rodrigues e Patrícia Portela, que fazem esta edição, que terá produções também em Espanha. Algumas são parcerias, como é o caso do espetáculo que será apresentado na Gulbenkian. Uma colaboração entre o Ninho de Elche, músico ex-flamenco, como ele se denomina, e em colaboração com o Pedro G. Romero, que é um investigador, artista visual espanhol, foi Prémio Nacional de Artes Plásticas em Espanha pelo Ministério da Cultura em 2024. É um projeto dos dois, com a colaboração de músicos de música popular, uns portugueses, outros espanhóis, mas é precisamente nesse lugar de mestiçagem da fronteira entre Portugal e Espanha que eles estiveram a investigar, que estiveram em residência artística em diferentes pontos da fronteira, desta zona transfronteiriça entre Portugal e Espanha, para pensar exatamente o que é isto desta identidade mestiça, do cruzamento e esse espaço de encontro. E resulta num concerto que vai ser apresentado no anfiteatro da Fundação Caldas de Gulbenkian e também numa conferência performance. Portanto, são dois objetos diferentes. A Bienal Boca conta ainda com um concerto de Christabel, a musa de David Lynch, e muito mais programação que pode descobrir no cartaz deste ano. No Ensaio Geral, ouvimos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. O mês adivinha-se cheio de iniciativas. No Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian, até 22 de setembro, ainda teremos o diálogo extraordinário entre Paula Rio e Adriana Varjão, numa mostra única que o público já consagrou como uma exposição emblemática. Rossana Antoli surpreende-nos no jardim com uma área para o Pato Real que tem atraído todos os visitantes amantes da natureza e da música. Há ainda muitas outras surpresas, como a mostra de Mikhail Karikes, Estamos Juntos Porque, e o novo quiosque, a Mesa do Cabo, que recorda uma das antigas carrinhas das bibliotecas itinerantes. Mas a partir da segunda quinzena de setembro teremos a Memória de Sherazade, uma nova exposição da coleção de arte moderna que constituirá um encontro fascinante com o que se espera e não espera, um grande acontecimento. 3 conselhos de livros para este período. Em primeiro lugar, o último livro de Eduardo Lourenço Montaigne, O A Vida Escrita, publicado pela Gradiva. É um dos mais extraordinários ensaios sobre o criador do género, associado a reflexões sobre a Europa e sobre Camões. De José Manuel Garcia, a presença pública Muito para Além do Mar, a nova história dos descobrimentos portugueses. Uma obra fundamental sobre um momento crucial da história da humanidade em que a globalização foi iniciada, permitindo o contacto de toda a humanidade como antes não tinha acontecido. Por fim, a Guerra e Paz editou Gramática e Pontuação, guia prático para escrever melhor, da autoria de Marco Neves, o autor do Atlas Histórico da Escrita, um livro indispensável para comunicar melhor em português. No Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, há um complemento natural relativamente a tudo o que já referi. O Alto da Barca do Efêmero, uma exposição que une o biombo contemporâneo de Ana Aragão aos históricos biombos de Nambã, onde se exploram as relações interculturais entre o Japão e Portugal, aproximando tradições ancestrais e contextos contemporâneos por meio de afinidades formais e desafios artísticos. Começou hoje e prolonga-se até domingo o Festival Jazz em Monserrate. É um evento que junta música, património e a natureza da Serra de Sintra. Ao todo, cerca de 40 artistas nacionais e internacionais juntam-se no Parque de Monserrate. Há concertos para bebés, espetáculos que juntam música e dança, como é o caso do pianista Luís Figueiredo e o bailarino Miguel Ramalho. O cartaz ficará também marcado pela estreia do novo trabalho discográfico da portuguesa Maria João. Chama-se Abundância e vai poder ouvir no domingo, a partir das 7h30 da tarde, temas como este Ao Sol, com que fechamos o Ensaio Geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.
essa leve. Amo muito ama que sabe la ne. Amo muito ama que savera. Nessadeira, brincadeira. Brincadeira aí. Oh, volodera. Oh, volodera. La